andando normal, respira fundo. Dois a dois. Pode pegar. Ah, mas pode pegar. Outro lado, vai. Bora. Eita, nós! Um braço cada vez. Tem que fazer mais que dois amigos, um braço cada vez. Para os dois lados, encostar a mão no pé do outro alternado. Vai. Bora, rápido. Bora. Isso. Vamos um pouquinho mais rápido, vai. Quer dizer, da cabeça. Matou, vai, olha pra cima. Isso. A escola. Agora cruzado atrás, só atrás. Só atrás. Teste coordenação. Tá devendo chutar o dedo e quebrar, tá? Ô, David, filho! Nossa! Eu estou cuidando mais de noite, cara! Joelho, chuta, chuta. Joelho, chuta, chuta. Joelho, chuta, chuta. Aí vamos ver a coordenação. Ó! Vai chutar alguma coisa, não? Duas puxadas, vira de barriga para baixo, dois camarão. Duas puxadas, vira de barriga para cima, dois camarão. Aí para baixo, duas puxadas, dois camarão. Vamos matar três em um. Vai. Tá quando você vai na praia também? Queimar ali, viu? Vocês vão assistir? Puxada? Muita gente tá fazendo ralado aí? Muito. Estou aqui. Vamos lá. Pele sensível. Uso protetor solar. Apagar isso aí. Para finalizar, agora é o contrário. Empurrando duas vezes, vai para cima. Camarão invertido. Empurra duas vezes, vai para cima. Para lá, descer. Puxando a perna. Vem.
camarão. Ó. É. Agora pausa a cambada para trás, ao cair, bate as duas mãos para trás sem levantar. Aí depois levanta e vai de novo. Na frente. Agora frente. Né? Sente o movimento, vai. Vai. Olha, vai. Principalmente adultos que não gostam de meio de altura, não gostam de às vezes assim também. Vai, vai. Olha o bloco zero. Aí Maio Game, puxa. Aí subiu. Maio Game, dá um puxa, vai. Faz para puxar. Bora. Maio Game vai puxando para aqui. Levanta a cabeça, olha. Levanta a cabeça. Isso. Deixa um espaço aberto. A câmera. Espaço aberto. Agora 2 a 2 da seguinte forma, tá? Então vamos mostrar de lado aqui. Né? Ele vai levantar o braço totalmente esticado. Esse movimento é o seguinte, quem está sendo executado é ele aqui. Eu vou assumir se abaixar o corpo para ele fazer parada de mão. E você vai empurrar para ele ficar em pé. Não é para jogar não, vai devagarzinho. Subiu. Tá? Só isso. Sem empurrar não. Se ele não conseguir empurrar, é só você dar. Dá uma lançada aí. Vai. Daqui para lá. Vai só três tubos de cada vez. Aí vai, agora. Abaixa bem. Ah, não, Põe o braço, empurra, vai. Você executar, estica bem o braço. Não pode ter medo não, põe o braço. Tenta sair retinho. Espera aí, põe a mão, vai. Firma um pouco na coisa, fica um pouco retinho. Deixa um pouco retinho. Eu acho que ia ser. Mas vai ser Vai. Põe a mão. Vai, Põe a mão.
Apoia a mão. Apoia a mão. Isso. Vai. Apoia a mão. Apoia a mão. Porque na hora que está levantando, você não tem mais peso, não. Vai. Bom menino. Não, pega embaixo. Você fez a moça? Você não fez. Pega mais baixo. É a mão. Volta, vai ver uma coisa última, vai. Bora, agora mais rápido, bora. Eu já fiz agora. Apoia a mão, tem que buscar a mão da pessoa lá pra olhar. Isso, vai, rápido. Apoia a mão. Não pode ter medo, apoia a mão. Firma mais forte. Vai. Firma a mão. Pega mais embaixo. Dá um zoom mais embaixo. Eu vou achar mais Embaixo. E vai apoiar a mão. Vai. Vou levar pra pegar em cima. Apoia a mão. Vai. Sai mais ou menos? Pega mais embaixo. Mais ou menos. Aê! Empurra ele! Dá empurrada! Essa pode abençoar. Ele é pesado. Ele tem que ser ele mais forte. Eu acho que eu sou. Ele vai fazer Você tá precisando botar o pé. porque o água não tinha feito. Vamos só beber água. Beber água. Cadê meu chinelo? Meu chinelo. chinelo. Cadê o chinelo? Ai, Cadê o chinelo? pregozinho ruim de pisar, hein? Eu quero o chinelo. Bom, então nós vamos fazer todo o programa de exame, desde a azul até a marrom. Para vocês verem, eu vou deixar o professor aqui fazer. Nós agora vamos trabalhar em parceria, mesmo ele estando em Porto Alegre, no Belo Horizonte, com vocês aqui. Só para a gente poder padronizar. Existe um projeto realmente para a gente tentar padronizar, além dos programas de exame de faixa, né, que devem ser alterados, porque isso depende muito o que acontece hoje. A faixa nada mais é do que o grau de conhecimento, né? À medida que você vai aperfeiçoando, você vai mudando de cor. Então, quando a gente fala isso, a gente sempre fala isso. Tudo que eu falo sempre é baseado, começando pelo infantil, pela criança. Tá? Então, vocês têm conhecimento da seguinte forma. Vou até relatar um caso que conversei com o professor Guto ontem. Foi isso. Nós temos N tipos de pessoas, né? Começando mais novos, já começando na idade infantil, ou às vezes começando na juventude, depois mais adulto, tá? E cada um tem uma característica. Tem alunos de academia, tem alunos de projeto social, tem academias de clube e tem, né, academias de atividade em universidades e outros, tá? Cada caso é um caso diferenciado. A gente entende o que é padrão. Antigamente começava judô mais ou menos com 5 ou 6 anos de idade. Tá? Hoje não, o meu público hoje é 2 anos e meio. Então eu tenho que começar com 2 anos e meio. Isso é bom me explicar, porque às vezes o pessoal começa mais tarde, acha que é só o que vocês estão fazendo, que é o normal. Na verdade, nós temos esse parâmetro todo para diferenciar que existem lugares diferentes, pessoas diferentes e formas de fazer exame diferentes. Certo? Então, por exemplo, a gente entende que a faixa é branca, cinza. Cinza não existia, agora que existe. É branca, cinza, azul, amarelo, laranja, verde, roxo, marrom,
preta, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Depois nós temos sexto, sétimo, oitavo, coral, vermelho e branco, nono, décimo, vermelho. Tá? Se a criança começa com 5 anos, antes de 5 anos, porque a primeira faixa, na média, é com 6 anos de idade. Cada faixa tem uma carência para você seguir. Tá? Você não muda de faixa, porque tem lugar que faz assim. Você tem que ficar 1 ano na faixa cinza, 1 ano na amarela, azul, 1 ano na amarela. Não. Existe um critério. Tá certo? E esse critério é o professor que determina. Tá? Então, se eu tenho um aluno que começa com 2 anos e meio de idade, aí ele não pode ser faixa cinza, correto? Porque o mínimo é 6 anos. Então hoje se criou uma faixa tipo, branca com cinza. Metade cinza, metade branca. Para dar uma motivação. Senão a criança não fica. E faixa nada mais é, além de você ter o direito de adquirir a faixa, é uma motivação. Mudar de faixa é bacana demais. Você pode ter certeza que a pessoa muda. Ela muda. A criança então, ela tem uma sensação assim de, nossa, que legal, estou mudando. E ele realmente muda. Tá certo? Então, a gente tem que entender que faixa acima de 5 anos, 5 anos é faixa branca com cinza. Tá? Aí, 6 anos é faixa cinza. Tá? Aí, às vezes, com 7 anos, é azul. A gente coloca mais ou menos 8 anos, amarelo, 9 anos, laranja, 12 anos, verde, né? 14 anos, roxo, 16 anos, marrom, 18 anos, preto. Aí a pessoa fala assim, mas eu comecei muito tarde. Adulto é outra forma de você pensar, é diferente. Tá? Tudo levando em consideração o quê? A faixa nada mais é do que você, é um direito adquirido, né? A pessoa, ela é promovida a partir do momento que tem uma pessoa que realmente é o examinador da faixa branca até a faixa marrom. Tem que ser um professor mínimo de faixa terceiro grau para cima, para baixo não pode, né? E depois das faixas pretas existe uma comissão, tá certo? No caso de vocês, eu determinei que a primeira faixa seria azul, esquece assim. Mas tem academia em Belo Horizonte, né? Tem adulto, senhor velho, eles dão faixa branca com cinza para ele, né? Tem que mandar fazer a faixa, porque não existe essa faixa. Essa faixa é para menino pequeno, tá? E só para tirar dúvida, não existe esse negócio de exame de faixa azul claro para azul escuro. Tem lugar que faz exame para azul claro e depois azul escuro. Azul é uma coisa só. Você pergunta para a criança, porque às vezes ele tem um uniforme azul, fica melhor com azul claro. Quem tem com uniforme branco, pode usar azul claro ou azul escuro. Isso não altera nada. Tá? Porque nós nunca vimos aqui um amarelo claro, amarelo escuro, laranja claro, laranja escuro, não existe isso. Tá? Isso aí, se tiver aí fora, isso é picaretagem. Não existe faixa azul claro e azul escuro. Tá? Ok? Aí pensando mais adiante, na confederação brasileira existe faixa laranja contra verde, faixa verde contra roxo. Tem. Amarelo com contra laranja, tem. Mas é difícil fazer essa faixa, então a gente evita. Tá? Agora, tem lugar também que tem faixa vermelha no meio do decorrer do exame. Não existe faixa vermelha no judô, somente nono e 10º grau. Tá certo? Não está entendendo que parece que tem vermelha no meio, né? Não sei. Karatê também. Pois é, então existe essa diferença. Então é diferente, tá, gente? Não é igual não. Às vezes a gente vai no campeonato de Mariana, tinha um menininho de faixa vermelha lá. Aí o meu menino falou assim, nossa, mas ele já é faixa vermelha. Né? Ele sabe que faixa vermelha é só quando tiver mais velho. Então, só para a gente diferenciar isso. Tá? Então aí nós vamos mostrar esse programa para vocês e deixar bem claro o seguinte, o pessoal que faz o exame aí, é bom ter um certificado, viu, gente? Isso é importante. O certificado é uma coisa, é a comprovação de qualquer coisa que vocês têm. Não adianta você falar que você fez o exame, só a data, se não tiver volta do professor que fez o exame. Tá? Isso aí é indispensável. É igual o certificado de conclusão de curso, aqui com diploma. Você não é nada. Tá certo? Entendido? Depois vocês verem isso com o Alonso, né? Quem quiser certificado, de clínica também é importante, ou de
exame de faixa também. Tá? Então nós vamos demonstrar aqui rapidamente a parte de projeções. Eu não sei se é a parte de erro, essa coisa acho que é básico, né? Só as projeções, ok? Depois a gente vai lá para... Tá. Mas eu quero que passa tudo, mas geral, dos golpes em geral. Então vamos lá para o prefeito. Tá, já temos, já sabe, né? Combinação, né? E outra coisa também, tá? A questão dos exames de faixa é muito clara. Muitas vezes, o que acontece muito hoje também, é que nós temos muitos alunos versáteis hoje. Hoje os meninos são muito espertos. Então, às vezes, tem muito menino nosso aqui que é prematuro, ele é muito bom. Às vezes tem uma idade que não dá para ele mudar de faixa. A gente tem que segurar ele um pouco. Ou às vezes você pode promover, explicando para ele que o próximo exame vai demorar porque ele não tem idade. Porque a criança tem uma motivação. Não é isso? Tem muito menino bom hoje. Muito bom, que antes de um ano ele já está destacando. Aí ele vê os coleguinhas mudando de faixa e não muda, aí a gente tem que fazer uma negociação. Essa negociação ela é livre e aberta para qualquer pessoa. Você não pode ficar dando faixa todo mês, né? Tá? Nós temos um aluno também que começa cedo, menino pequeno, com 2 meses e meio, 2 meses ele faz exame. O mínimo é 3 meses. A gente antecipa, não tem problema nenhum. Isso é bem claro. Tá? Porque no dia que ele vai competir, naquela competição lá do grupo dele, normalmente o pessoal tem que estar mais ou menos na mesma faixa. Seria faixa branca, ele está com um cinza, um azulzinho junto. Agora se ele estiver na amarela, não pode lutar com o menino de faixa roxa. Isso não tem jogo. A não ser que seja adulto. Adulto pode, porque adulto já é amarelo. Ok? Então vamos lá. Vai. Como é que você faz? Mais pra frente. Isso aí. Não, vai filmar? não, sim, tá bom. Sair fora aqui, Sim, tá melhor. Olha aí na câmera, qual que você acha melhor? Eu só acho que você tem que vir um pouquinho mais pra cá. Pode ser diagonal pra cá. Isso, aí. Aí. Tá ótimo. Vamos lá? Combinação, é da laranja pra frente, deixa eu ver. Amarelo tem um. Tem as coisas. Ué. Amarelo tem, é laranja pra frente. Vamos lá. Combinação de golpes, né? Vem lá com o azar. O povo tem mania de falar Renraku. Renraku azar. Lembrar com azar. Tá? Mas não está errado. Okay? Então vamos lá. Deshibarai Taiotoshi. Não, faz parado. Faz parado. Melhor virar para lá, né? Ok? Nós vamos entender que toda combinação de golpe é o seguinte: como é que fala combinação de golpe? Você tem que estar sempre focando no final, o produto final que seria o Taiotoshi. A primeira entrada é simplesmente para você dar um golpe. Tá? Se você vai entrar um golpe perfeito no primeiro momento, já é na combinação. Tá? É só para você dar uma mexida ali. Aí você combina o golpe. Isso chama combinação de golpe. Tá? Vamos lá. Outigari, Outigari. Quer dizer o quê? A primeira ação o defende. Defendeu. Agora, se você entrou, ele caiu, ótimo. Mas a ideia é uma coisa de cada vez. Ou você combina o golpe para jogar, ou você entra uma pessoa. Tá? Agora, se você tiver percepção de ser rápido, se você entrar
E ao mesmo tempo que você esqueceu que não ia passar combinação, e der combinação, não tem problema também não. Isso vai depender do movimento que você está fazendo. Ok? Outigari, Sasai, Tsurukumiyashi. Outigari, Sasai. Sasai Tsurukumiyashi, Kosotogari. Sasai Kosotogari. Tá certo? Né? Aí a pessoa pergunta para mim, por que não tem que ser do meu lado? Do meu lado não tem jeito de fazer, né? Você faz muito tempo fazendo mesmo. Sasai aqui, depois entrar aqui com o lado. Então, por isso que às vezes o golpe tem golpe também é invertido. Você começa lado. A pegada normal, o golpe invertido e o lado certo. Isso é correto. Tá? Quando falo que é invertido, é justamente é somente a posição do golpe. A mão continua mesmo. Mais uma vez. Sasai Tsurukumiyashi, entra de esquerda e pega de direita. Tá? Você viu que o mecanismo é correto. É aqui para cá. Eu não posso entrar aqui para depois entrar lá. Não vai. Tá? Sasai Tsurukumiyashi, Kosotogaki. Não, Sasai. Só a outra forma que tem é aqui. Não tem sol. Sasai, só Não tem Sasai. caminhada. Tem sol. Sasai embaixo. Sasai, aí. Vou dar só uma voltinha ali só. Se eu quiser fazer Não vai escapar. é, O que? Não vai escapar, não vai pular. É só travar. só tá bom. Ele vai ser desequilibrado, né? Verdade. Ele não sai. Né? Se sair é contra golpe, é diferente. No caso é diferente. Tá? Faz então Hisaguruma, Kosotogaki. Só muda. Hisaguruma no joelho. Aí não deu. Dois golpes. Próximo ao Sasai Tsurukumiyashi, Hisaguruma, pode ser combinação normal. Sasai Tsurukumiyashi, deixa o baralho. Parecido, né? Até uma com outra é só barrindo, deixa o baralho. Mais uma vez. Sasai. E deixa na aranha dá esse passado. Esse que eu quero entender. Qual que ele. Dá passagem da perna? Dele. Se eu não acompanhar o movimento, se eu só bater, eu não fico em mim. Eu tenho que acompanhar o movimento. Entendeu? Tirador? A ideia é a perna adiantada, né? Então tem que fazer ele adiantar a perna. Tá? Esse grupo de Ukigoshi Koshiguro aqui é meio. Ukigoshi Koshiguro. São dois tempos bem longos, né? Tá, igual. É a mesma coisa você entrar o Ukigoshi e defendeu, você voltou, aí você vai dentro do Koshiguro. É, Ukigoshi, Hanegoshi. Ukigoshi, não deu, Hanegoshi. Não precisa mudar o braço não, vai lá. Nessa combinação anterior, não pode fazer um Ukigoshi abraçando o braço de uma costa e depois subir. É, me mostraram isso um dia, vou mostrar. Pega por fora. Ukigoshi, é Ukigoshi. Esse não deu. Agora só fazer uma. Olha, é muita coisa. Só que Não ele vai parece ficar, Ukigoshi, né? Não vai ficar, não vai deixar. Às vezes ele está segurando, né? Como se fosse fazer um. Tá pensando em competição. Só se eu segurar aqui, ó. Se eu segurar as duas mangas, né? Tô aqui, eu vou entrar aqui. Travou, eu vou. Em competição. Faz da primeira forma, então. Bate, depois volta. Vamos entender o seguinte, tá? Existem variações, tá? Variação de mudar o braço
Não tem problema. O importante é a essência do golpe. É o principal. Mas não pode fazer hipótese alguma aquele que a gente fez no exame. Ou entrar o pigoche aqui e subir o braço. Esse aqui depois tem que. Não é o esse é o golpe. Tá? O que gosta te mata. Tá? Se tiver dúvida, vai levantando o braço aí. Viu? O que gosta ou te gata. O que gosta. Não deu, te gata. Você não tem que voltar o braço para continuar. Tá? Porque essa combinação de golpe ela é usada mais em situação de luta. Para demonstrar só isso. Na luta você tem mais situação que o braço fica preso aqui, aí não tem jeito. Tá? Aí você tem que emendar o golpe. Não pode voltar para depois pegar o tigalho. Não, já emenda. Vamos lá.